Graça e paz, querido, graça e paz, povão de Deus, povão querido, povão amado, povão abençoado. Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha da Comunidade Evangélica Senhor Nossa Bandeira. Estamos aqui para, mais uma vez, trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Palavra essa que tem o poder de mudar a história de vida de um ser humano e mudar a história de vida também da nação, conforme aconteceu na nação de Israel. Queridos, se inscreva aí no nosso canal, Bispo Chiquinho Cunha, deixe o seu like e compartilhe em nome de Jesus. Hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus que está pautada em Lucas 5, versículo 5, e nós pedimos a Deus, dá-me um tema sobre a tua palavra, Deus. E o tema de hoje é sobre a tua palavra. De repente você pode imaginar, palavras são apenas palavras. Mas Deus disse que nós temos poder através da palavra de abençoar as vidas ou amaldiçoar as vidas. Tudo que existe hoje, Deus trouxe à existência através da sua palavra. Então a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a vida, transformar uma nação, mudar os pensamentos. E assim diz a palavra de Deus. E disse-lhe Pedro, Senhor, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas por que mandas, lançaremos a rede? Ou seja, Senhor, pescamos a noite toda, jogamos a rede a noite toda, puxamos a rede a noite toda e nada pegamos, nada apanhamos. Mas porque o Senhor manda, então sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ou seja, Pedro ele transfere uma responsabilidade agora para Jesus. E afinal de contas ele achava que o pescador ali era ele. Só ele que entendia de pesca. E a melhor maneira que tinha de se pescar era justamente à noite. Então eles trabalharam a noite toda conforme está relatado na palavra de Deus. Mas não pegaram nada. Inclusive diz, já estavam lavando a rede, ou seja, já estavam conformados com aquela situação de pescar a noite toda e não pegar nada. E afadigado, constrangido, aborrecido, porque afinal de contas eles tinham as embarcações da época e ia para o mar. E do mar ele trazia sustento, não só para a sua residência, não só para a sua casa, mas também para os empregados também. Eles eram o empresário da época também. E diz a palavra de Deus que o Senhor, ele pegou um dos barcos e afastou um pouco da areia da praia e assentado naquela embarcação, ele falava da palavra de Deus. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. O povo estava ali para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa, conforme eu falei, sempre vou falar. Ela é transformadora. Ela transforma a vida, muda opiniões formadas do ser humano, das pessoas. E ela é poderosa para curar. Quando aquele homem foi ter um encontro com Jesus, para Jesus ir à sua casa que o seu filho estava enfermo, estava moribundo à beira da morte, Jesus não acompanhou ele até a sua residência. Interessante que Jesus falou assim, vai, porque seu filho vive. E diz a palavra de Deus que creu o homem na palavra de Jesus e foi. E quando chegou no meio do caminho, encontrou com os homens. E aqueles homens falaram, ó, teu filho está melhor. Teu filho vive. Então entender a esse homem, esse pai, esse chefe de família,
que foi às 7 horas em que o Senhor falara para ele, ó, vai, teu filho vive. E ele creu na palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus é tremenda, a palavra de Deus é tremenda. Muda a vida, muda a história, muda a família, transforma a família. E diz a palavra de Deus que esse homem creu em Jesus, não só ele, mas toda a sua casa o aceitaram a Jesus. Quando nós pronunciamos, falamos sobre a palavra de Deus ou sobre a palavra de Deus, é uma responsabilidade tremenda, é algo tremendo. Então aquela multidão estava ali, ela apertava, elas estavam espremidas. Interessante que na época não tinha aquele microfone, Jesus não estava usando aquele microfone, nem nenhum megafone, mas se distanciou um pouco da areia e assentado na embarcação ou assentado naquele barco, ele ensinava a multidão, ele falava acerca do reino de Deus, ele falava acerca do Pai. E é interessante que a multidão ouvia, porque a multidão estava prestando atenção na palavra de Deus. A diferença está aí, ou seja, uma das diferenças está aí, é você prestar atenção no que a palavra de Deus fala, te orienta. E Tiago fala, não quero que seja somente ouvinte das minhas palavras, mas que seja um praticante das palavras de Deus. E ali Jesus está ensinando aquele povo. Amós 8:11 fala, haverá dias de fome, não de fome de comida, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, querido, ela causa impacto na vida de um ser humano, que ele não tem como negar que não foi Deus que atuou na vida dele. Ou seja, em Mateus 24, versículo 35, diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz Jesus. Então nós temos que crer, acreditar, dar credibilidade à palavra do Senhor. Creia que a palavra é soberana sobre as nações e sobre toda a história. Repouse na certeza de que Deus está sempre agindo para cumprir a sua palavra. Fiel é a palavra de Deus na qual vós sois evangelizados. E ali Jesus ensinava a multidão, falava acerca do reino. A multidão ouvia. Os corações da multidão, das pessoas, eram quebrantados pela palavra de Deus, proferida da boca de Jesus. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, justamente sobre a palavra de Deus. É como o tema diz, sobre a tua palavra. Ou seja, Pedro falou para Jesus, pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, não pegamos nada, mas porque tu mandas, mestre Jesus, nós retornaremos e sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ou seja, Pedro, ele fala para Jesus aquilo que Jesus já sabia. Ele relata para Jesus aquilo que Jesus estava ciente, que eles não tinham pescado nada. Creio eu que desoladamente, tristes, aborrecidos, chateados, constrangidos, na hora que eles estavam lavando as redes, porque não trouxeram nada naquele dia, não pescaram nada aquele dia, mas eles não sabiam que quando Jesus falou, voltai, lançai a rede, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas
lançaremos a rede. Ou seja, Jesus, depois de falar para aquela multidão, Jesus, depois de transmitir a palavra de Deus àquela multidão, Jesus, depois de ministrar aquela multidão, ele agora volta para os seus discípulos. Ele volta para Pedro, que ia fazer parte do discipulado de Jesus. Pedro teve 2 chamados, um para ser discipulado e outro para ser apóstolo. Isso é interessante. E a palavra de Deus nos leva a um nível tremendo, profundo. Quando diz assim: escondi a tua palavra, Senhor, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Oh, aleluias! Então você pode trazer e tem autoridade de trazer à existência na sua vida aquilo que não existe através da palavra de Deus, proferindo e ministrando a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz: não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas palavras que abençoam. Muitas das vezes, sem perceber, existem pais que têm proferido palavras de maldições contra seus próprios filhos. Ah, o meu filho é um pestinha. E esse garoto é um cão. E esse garoto é endemoniado. E isso não vai prestar para nada, não vale nada. É um preguiçoso. Mas, de vez de falarmos essa palavra, diz que o seu filho é uma bênção, é uma maravilha. E segundo a tua palavra proferida e lançada sobre a vida dos seus filhos, é o que eles vão ser. Às vezes não são palavras avassaladoras, destruidoras. Deus não quer isto. Em Jeremias 1, versículo 11 e 12, Deus fala: o que viste, Jeremias? Jeremias fala: veja uma vara de amêndoa, ou de amendoeira. E Deus respondeu: viste bem, porque eu zelo e velo sobre as minhas palavras para as cumprir. Ô glória! Deus zela e vela sobre as suas palavras para cumprir. Há uma promessa na tua vida da parte de Deus, Deus vai cumprir. Porque Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo prometido a você alguma coisa, não cumprirá? Pense nisto, igreja. Pense nisso, ouvinte. Você que está me ouvindo. E quando falo eu velo sobre as minhas palavras, quer dizer, eu cubro. Oh, aleluia! E vou cumprir o que eu falo. Oh, aleluia! Queridas, o que viste, Jeremias? Veja uma vara de amêndoa. E Deus fala: viste bem, porque eu zelo e velo sobre as minhas palavras para cumprir. E assim se cumpriu. Queridos, Mateus 5,37 nos orienta dessa maneira: que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Queridos, é conforme falei, em Mateus 5,37 diz que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa daí é procedência maligna. Então a palavra de Deus, quando é implantada em nossos corações, em nossas vidas, é algo gostoso, é algo maravilhoso. É algo tremendo. Se lembra quando Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém ficar na sua casa, pousar em suas casas. E diz que Zaqueu desceu toda pressa e recebeu Jesus gostosamente. A palavra. Ele obedeceu a palavra.
Jesus disse, eu quero ficar na tua casa, na tua residência, vou pousar lá. E a palavra de Deus diz também, em Ezequiel 37, versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E diz aquele vale de ossos secos, aqueles ossos tornaram-se em vida. Palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está perto de ti. Diz aonde? Na tua boca. Aleluia. Com o coração você crê. E com a boca você confessa. A palavra do Senhor. E é tremendo, querido. Que diz em João 4, versículo 50. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e foi. Ou seja, o desejo dele era que Jesus fosse à sua casa, que seu filho estava moribundo. Mas Jesus, vai, teu filho vive. E ele creu. Ele não fez biquinho, não se sentiu constrangido. Ele não titubeou. Apenas ele creu na palavra do Mestre, na palavra de Jesus. Então agora, Pedro tinha duas opções. Ou cria e voltava ao mar alto lançar a rede novamente, ou não ir. Ele optou em retornar, mas ele falou, lembra Jesus, pescamos a noite toda, mas não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, que tu mandas, sobre a tua palavra lançaremos a rede. E diz a palavra do Senhor, que ele lançou a rede no mar alto. Jesus deu a dica, Jesus indicou, Jesus disse, onde estão os peixes? Aleluia, onde vai estar a prosperidade? Onde que a pesca será maravilhosa? É no mar alto, na parte alta. Jesus, ele sempre vai permitir com que algo aconteça para que nós viemos ficar na dependência dele. Amém? E isso é importante, sermos dependentes do Senhor, dependentes de Deus. Eles pescaram, eles sabiam que ali tinha um peixe, eles sabiam que os peixes estavam ali, eles sabiam como pescador, até profissionais, queridos, experientes, ou peritos na pescações, eles sabiam onde lançar a rede, eles sabiam onde que ia lançar a rede e recolher os peixes, mas no entanto lançaram a rede e não pegaram nada. Trabalharam a noite toda, estava fadigado, cansado. E Jesus ainda pega um dos barcos deles, afasta um bocadinho, senta e lá ensina a multidão. Ou seja, eles ficaram presos, tiveram que ficar presos ali, ouvindo. Mas não sabia eles que Jesus já estava providenciando a parte deles também. Assim como Jesus providenciou a parte daquele povo faminto da palavra de Deus, sedento da palavra de Deus. Agora Jesus cuidou daquela multidão, Jesus vinha para cuidar de Pedro também. Aleluias. E diz a palavra do Senhor que eles foram e lançaram a rede no mar alto, justamente aonde Jesus falou. E pescaram grande quantidade de peixe, a ponto de quase se romper a rede. E nós sabemos o que o peixe faz na água. Nada. Se rompesse a rede ali, o peixe ia fugir. O lucro dele ia embora. O lucro deles ia embora. O trabalho deles novamente ia embora. Mas eles fizeram sinais para os barcos que estavam perto para que fossem ajudar. Isso quer dizer, você sozinho não pode, meu amigo. Você sozinho não pode, meu irmão, mas com Jesus você pode. Cuidado que você dizer que não depende de ninguém. Cuidado para que o seu orgulho, você não tropece no seu orgulho, em dizer que não precisa de ninguém. Um dia você pode precisar daquela pessoa em que você acha que não vai precisar.
Não permita isto. E o que o peixe faz na água? Nada. Então a rede ia se romper. Eles agora pediram ajuda das outras embarcações que estavam perto, próximo a eles. Aquelas pessoas foram ajudar. Ali dividiram ali as cargas, os pesos. Mas mesmo assim disse a palavra do Senhor que ia quase a pique. Quando Pedro viu isto, que chega perto de Jesus, ele fala: ausenta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador. Ou seja, Pedro tinha duvidado anteriormente da habilidade de Jesus como pescador. Jesus tem todos o controle na tua mão. Glória a Deus. Pedro duvidou: ausenta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Aleluias. E Jesus fala: porra, de hoje em diante você será pescador de almas. E é interessante que no grego, epistata significa alguém que tem autoridade para mandar. Jesus, volta. Vai lá. E no grego também a palavra pescador significa, no grego, a conotação, a palavra grega, pescador significa capturar algo vivo. Oh, glória a Deus! Deus é tremendo, igreja. Deus é maravilhoso. Oh, aleluias. Então, conforme o tema, sobre tua palavra, Senhor, lançaremos a rede. Mas o tema está sobre tua palavra. Use a palavra de Deus, profere a palavra de Deus, libere a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Deus é tremendo. Quando Jesus jejuou 40 dias, né? O inimigo se apresentou a ele e disse: ó, tá vendo aquela pedra ali? Faça com que aquela pedra se transforme em pães. Oh, glória. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oh, ramanate calavachura na baia. Oh, glória a Deus. Avalie qualquer novo ensinamento e não se distancie do correto significado da palavra de Deus. Esteja certo de que você não pode melhorar a Bíblia. Lembre-se que se Deus quer o bem para o seu povo, para orar em uma esperança, a perspectiva de vida. É interessante em tudo isto. Existem uns elementos na formação de um pescador de homens. Oh, glória. Repetindo, existem elementos na formação de um pescador de homens. Primeiro, experiência do poder de Cristo. Oh, glória. Segundo, consciência do pecado e perdão diante da sua santidade. Oh, aleluia. Terceiro, decisão de seguir a Cristo sem temer. Cristo é mestre, Senhor Salvador e amigo. Pedro é chamado 2 vezes, primeiro para ser discipulado e depois para ser apóstolo. Queridos, Deus é tremendo. Hebreus 4:12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. É interessante. Sendo viva, a palavra de Deus concede vida. Sendo eficaz, a palavra de Deus transforma os ouvintes. Oh, aleluia. Tem 2 gumes. Tendo 2 gumes, corta primeiro para quem prega e depois para quem ouviu, ou aquele que recebe seu ministério. Quarto, sendo cortante, traz luz os motivos obscuros do subconsciente. Quinto, apta para discernir, julgar os valores. Então você vê que a palavra de Deus é tremenda. E assim a gente encerra essa rápida reflexão.
Amém? Da palavra de Deus. Que Deus possa trabalhar através dessa palavra no seu coração, no coração do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, do seu irmão. E a palavra de Deus, ela é transformadora. Amém, queridas? Não se esqueça, inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha, deixe seu like, compartilhe em nome de Jesus. Está chupando limão? Forte abraço, queridos.